Olá! Hoje nós vamos trazer mais uma mensagem bíblica direcionada a mulheres. E o tema de hoje são mulheres que prestaram uma verdadeira adoração a Jesus. A primeira mulher que é um exemplo para nós de adoração a Jesus é a mulher que ungiu Jesus. Em Marcos capítulo 14, versículo 3, diz assim: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreenderam severamente. Jesus disse: Deixem-na em paz. Por que vocês estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então aqui nós vemos um exemplo de uma verdadeira adoração. Essa mulher, ela reconheceu quem Jesus era. Ela reconheceu o poder e a majestade de Jesus. E ela, ousadamente, ela teve essa atitude de levar um perfume muito caro, muito precioso, e derramar sobre Jesus, e ungir Jesus. Tamanha honra, tamanha gratidão havia no coração daquela mulher. E os discípulos, os próprios discípulos que estavam com Jesus, que eram amigos de Jesus, eles não conseguiram ver aquilo que essa mulher via, né? Eles não conseguiram ter a honra e a dimensão daquilo que aquela mulher estava sentindo, né? E eles começaram a condenar aquela mulher e a julgar e: olha, o que você está fazendo isso? Por que você está desperdiçando? Por que você não vende esse perfume e dá aos pobres, né? Dá o que você arrecadou aos pobres, né? Mas isso daqui é um desperdício, é desnecessário. Mas Jesus viu, aquilo e mandou que eles parassem, né? Por que vocês estão perturbando essa mulher? Deixa ela em paz. Os pobres vocês sempre terão com vocês e vocês poderão ajudá-los sempre. Mas a mim não. A mim vocês nem sempre terão, né? E Jesus falou que ela, através daquela atitude, ela estava preparando, o corpo de Jesus. E que adoração, Que adoração genuína e verdadeira. Muitas vezes nós deixamos de entregar uma adoração ao Senhor porque nós achamos que é desnecessário, porque nós achamos que não tem necessidade, ou que Jesus não vai querer isso, Jesus não precisa disso. De fato, Deus não precisa da nossa adoração, Ele não precisa da nossa afirmação, né? Mas o propósito para que nós somos criados é para adorar o Senhor, né? Então, muitas vezes nós limitamos a nossa adoração, né? Um outro exemplo, o segundo exemplo, está também em Marcos, no capítulo 12, versículo 41, que diz assim: o exemplo da viúva. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Aqui é um exemplo muito lindo dessa viúva, né? Porque muitos davam as ofertas do que sobrava, dava dos restos, né? Mas essa viúva, ela deu tudo o que ela tinha, né? Apesar de ser pouco, mas
existia um valor muito grande, porque era tudo que ela tinha. Ela não estava dando resto, ela não estava dando sobra, ela estava derramando ali tudo que ela tinha de grande valor. Então, é uma lição para nós também, né? Porque, às vezes, a gente dá para o Senhor aquilo que nos sobra, né? Aquilo que está sobrando, né? Por exemplo, eu vou fazer o meu devocional se der tempo. Eu vou orar se der tempo. Hoje eu não tive tempo de orar. Hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia. Meu dia é tão corrido. Você pode até dizer, Rafaela, mas é porque você não sabe como que é a minha luta. Você não sabe quantas coisas que eu faço na minha casa, né? Tudo que eu tenho que fazer no meu trabalho. Você não tem noção disso, por isso que você está falando isso. Gente, olha, muitas vezes nós damos desculpas, né? Nós usamos essas desculpas, né? Como a falta de tempo, como prioridades, como trabalho, como filhos, como casa. Só que quem quer realmente, já viu aquela frase? Quem quer realmente arranja um tempo? Quem quer realmente consegue arranjar um espaço, arranjar um tempo? Então, a verdade é que muitas vezes nós damos desculpas para o Senhor. Tipo, Senhor, mas hoje meu dia foi tão difícil, foi tão atarefado e tal. E quando a gente faz isso, a gente está automaticamente desvalorizando o nosso relacionamento com o Senhor. Colocamos outras coisas como prioridades e colocamos o Senhor para baixo. Damos o resto para Ele, né? Como esses homens deram o resto, aquilo que lhes sobrava. Então, o Senhor, Ele não quer isso de nós. Ele quer a nossa prioridade. Ele quer ser o primeiro nos nossos corações e na nossa vida. Ele quer ter realmente a prioridade, né? E nós devemos ter essa consciência como essa viúva. Deu tudo que ela tinha. Essa foi a verdadeira adoração, né? E Davi, ele fala, né? Eu não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe, né? Um sacrifício que não está me custando nada. Não é um sacrifício, chega nem a ser um sacrifício, né? Mas eu vou oferecer realmente todo o meu coração para o Senhor. Eu vou oferecer realmente tudo aquilo que eu tenho de mais precioso para o Senhor, né? Porque Jesus disse que o amor a Ele, né, e o amor ao próximo são o maior dos mandamentos. É muito mais precioso, é muito mais valoroso do que qualquer sacrifício ou ofertas. Está lá em Marcos 12, 33. Então, esses são os dois exemplos que eu quis trazer hoje para vocês, né, de exemplos de verdadeira adoração de mulheres que adoraram a Jesus, né, genuinamente, que tiveram ousadia, né, e coragem, né, que elas não se importaram, né, com aquilo que estavam pensando ou falando a respeito delas, né? Elas simplesmente, a gente poderia muito bem pensar sobre a viúva, né? Mas é pouco. Eu não vou levar porque é pouco. Eu mesmo já fiz isso, de ter, só moedas para levar para oferta e não vou levar, não é pouco, tal, só moeda, não vou dar, não, entendeu? Então, assim, elas poderiam muito bem pensar isso, né? Mas não, elas tiveram muita coragem, ousadia, e elas realmente não atentaram para o valor, não atentaram para o que os outros iam pensar, né? Porque uma deu o pouquinho que ela tinha e a outra deu muito, né? Deu muito. Então ela poderia muito bem, mas isso é muito caro, não vou dar, não. Ou então a outra, eu só tenho isso, né? Eu vou dar tudo que eu tenho, não posso dar. Mas elas não atentaram para isso. Simplesmente elas se renderam, né? Elas entregaram a Jesus tudo aquilo que elas tinham. E elas são e se tornaram um exemplo, né? Um exemplo para nós, mulheres. Então, que realmente a gente possa vencer essas barreiras, né? De medo, de incertezas e avançar, né? E entregar realmente ao Jesus a adoração que Ele merece. A adoração que devida a Ele, né? Através das nossas vidas. E a verdadeira adoração é o nosso coração, né? Não são os nossos bens, não é dinheiro, não são ofertas, mas o nosso coração, como uma oferta viva no altar de Jesus. Então essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa falar com vocês através
de mim, né, dessa humilde palavra, e que Deus abençoe cada um. Um abraço e até a próxima mensagem.